Segunda-feira, nosso tema de estudo de hoje é a prostituta montada na besta escarlate. Em uma visão, João ele foi levado ao deserto e nesta visão ele viu uma mulher montada em uma besta escarlate. A prostituta é representada como poder religioso, já a besta tem a sua representação como poder político. Percebemos que há uma junção entre o poder político e o poder religioso. Em algum momento na história, esses poderes eles estiveram juntos. Por mais que nominalmente separados, mas eles estiveram juntos. Mas haverá um momento da história em que esses poderes eles estarão tão juntos que talvez dificilmente conseguiremos separar. Esse poder, onde representa o poder secular político e o poder religioso, onde os dois estarão entrelaçados. Mas quando nós observamos a figura da mulher, da prostituta montada nesta besta escarlate, a prostituta mostra extravagância. A prostituta na Bíblia é representada como a igreja que não vive valores e princípios segundo a vontade do Senhor. E essa prostituta, ela está vestida de púrpura, ela está adornada com ornamentos de ouro e assim por diante. O ato de adornar é uma prática das prostitutas da antiguidade. Por isso, então, que na visão de João, ele tem essa visão da prostituta adornada, dessa mulher vestida com cores extravagantes, com uma cor de sangue, que corresponde ao caráter opressor desse sistema religioso, como o nosso guia de estudos apresenta. Mas a inscrição blasfema na testa da prostituta substitui a inscrição santidade ao Senhor na mitra do sumo sacerdote. O cálice em sua mão nos lembra os utensílios do santuário, nos quais o rei Belsazar e seus convidados beberam do vinho. O cálice na mão da prostituta utiliza a aparência da verdade para esconder o vinho, as falsidades do sistema religioso de Satanás no fim dos tempos, a fim de seduzir o mundo para longe de Deus. Quando nós olhamos para a história, nós percebemos que muitas pessoas foram mortas por causa desse poder religioso e por causa desse poder também político. Ao longo da história, Satanás ele utilizou essa figura para reprimir o povo de Deus. E o nosso guia de estudos apresenta um texto bem interessante, diz o seguinte: esses crimes de sangue ligam a Babilônia do tempo do fim ao cristianismo apóstata medieval, liderado pelo papado e responsável pela morte de milhões de cristãos fiéis ao Evangelho. Assim como a igreja ela foi perseguida no passado, assim como muitos cristãos eles foram perseguidos, muitos cristãos eles foram mortos. Há uma autora chamada Ellen White que apresenta em seu livro O Grande Conflito, onde ela apresenta sobre a cruel noite de São Bartolomeu, ela apresenta que mais de 70 mil cristãos foram mortos. Pessoas que foram mortas porque elas eram fiéis ao Senhor, porque elas não se contaminaram com as crenças pagãs da época, envolvida a sua religiosidade. Nos nossos dias, em algum momento, Satanás, ele tentará enganar você e eu. Quando Cristo voltar, Cristo irá voltar para buscar os fiéis, aqueles que diante dos enganos de Satanás, aqueles que diante da perseguição de Satanás, mas esses permaneceram fiéis ao Senhor. Assim como nós tivemos mártires no passado, talvez hoje nós teremos também mártires, aqueles que seguem a vontade do Senhor, mesmo diante da morte. Quer você ser fiel a Deus? Se a sua vida for posta em jogo, você continuará sendo fiel a Deus? Se a tua fé for questionada, você continuará sendo fiel a Deus? Amigos, não adianta apenas falarmos que somos fiéis a Deus. Precisamos mostrar através da nossa vida que somos fiéis a Deus. Quer você clamar hoje e dizer: Senhor, ensina-me a viver os seus valores e princípios. Ensina-me que, mesmo diante da perseguição,
mesmo diante da morte, coloque em meu coração o desejo de permanecer sendo fiel a Ti. Você tem esse desejo? Vamos orar juntos? Pai, quando olhamos a história da igreja, muitas pessoas elas morreram porque foram fiéis a Ti. Se em algum momento a nossa fé for questionada, se em algum momento a nossa vida for posta em jogo em relação à nossa fidelidade, e se for necessário, Pai, perderemos a vida terrena para ganharmos a vida eterna. Coloque em nosso coração o desejo de permanecermos fiéis a Ti. Por Cristo oramos. Amém.